nos acompanha no grupo São Jerônimo, hoje, dia 19 de outubro, celebramos a quinta-feira, a 28ª semana do Tempo Comum. A liturgia nos traz, no dia de hoje, na primeira leitura, um texto de Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 30, e no Evangelho, um texto de Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54, texto no qual nós nos deteremos nesse momento. Esse capítulo 11 de Lucas segue mais de perto a chamada Fonte Queller, que seria um material comum a Mateus e a Lucas. Segundo os estudiosos, Mateus e Lucas, que são evangelhos posteriores a Marcos, teria tomado o Evangelho de Marcos como fonte, e isso se percebe porque os dois evangelhos têm texto em comum com o Evangelho de Marcos, o mais antigo, e teriam tomado também uma fonte em comum, pois percebemos textos comuns a Mateus e Lucas que não se encontram no Evangelho de Marcos. E um desses textos é esses ditos de Jesus contra a hipocrisia dos fariseus e doutores da lei, que nós temos aqui no capítulo 11. No capítulo 11, versículos 37 a 44, Jesus se dirige contra os fariseus, e nos versículos 45 a 54, que é o texto do Evangelho de hoje, Jesus se dirige contra os doutores da lei. Os fariseus eram um grupo religioso, judaico, devoto da Torá. Eles estavam presentes nas sinagogas e ensinavam, e divergiam do grupo dos saduceus. E temos muitos textos dos evangelhos, nos quais Jesus e os seus discípulos estão em intriga com o grupo dos fariseus. Também o grupo dos doutores da lei era um grupo de judeus piedosos, não se envolviam politicamente no império e estudavam a lei e ensinavam, e eram os eruditos e que criavam os costumes dos anciãos. Então, contra esses dois grupos, Jesus se opõe e fala nessa parte do capítulo 11 de Lucas. E especificamente para o texto de hoje, Jesus se opõe, por exemplo, ao costume hipócrita da veneração dos profetas que os doutores da lei tinham. Os profetas que tinham uma pregação enérgica e se opunha igualmente à hipocrisia, muitas vezes morriam por consequência do que pregavam, do que diziam, por consequência do que se opunham. E os doutores da lei construíam espaços de veneração, construíam monumentos em honra a esses profetas. E Jesus, então, acusa essa hipocrisia que os antepassados desses doutores da lei, desses escribas, que tinham um comportamento hipócrita e matavam e se opunham aos profetas. E Jesus cita desde Abel até Zacarias, uma referência a Gênesis 4, 8 a 10 e 2 Crônicas 24, 20 e 22. Ou seja, uma forma de expressar todo o Antigo Testamento, toda a escritura judaica. E em seguida Jesus faz oposição à atitude que eles têm de reter conhecimento. Ou seja, eles aprendem e ficam para si, não comunicam apenas costumes desnecessários, não ensinam o essencial da lei. E por fim, nos versículos 53 a 54, o texto mostra uma consequência
da atitude profética de Jesus. Esses grupos se articulam, provocando uma intriga contra Jesus e se movimentando para preparar o seu processo que culminará com a morte de cruz. Essa era a consequência da vida, da pregação, das atitudes de Jesus. Gesto profético, gesto enérgico, um gesto verdadeiro. Esse texto de hoje é um convite para nós à conversão. A que Jesus nos convida nesse dia de hoje? O que esse texto nos faz refletir, pensar em nossa maneira de viver? Que Deus nos ilumine nesse processo de conversão e que saibamos acolher o apelo de Jesus à conversão.